Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 8 e a palavra diz assim. Ali a partir do versículo 6 eu vou ler, Romanos 8, versículo 6. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estás debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Então, olha o que o apóstolo Paulo disse aqui. Aqui no subtítulo, diz ali, o Espírito guia os filhos de Deus. Então, eu não posso pensar de acordo com a carne, porque os pensamentos da carne são quais, gente? Pensamentos de morte, pensamentos de destruição, pessimista, negativo, tudo. Esses são os pensamentos da carne. Mas o modo de pensar da carne é o quê? Morte em todos os sentidos. A carne, ela leva a pessoa a pensar de acordo com os desejos carnais. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Nós pensamos, como Paulo disse, aquilo que é bom, agradável, se tem algum louvor, se é bom, nisto pensai. Eu não posso ficar pensando em coisas que não vão me edificar, que não vão me abençoar. Eu não posso pensar nestas coisas. Isso não provém de Deus. O mundo tem um ditado, e ele é bem certo mesmo: mente vazia é a oficina do diabo. Quando a pessoa deixa sua mente vaga, quando ela permite que os maus pensamentos entrem, que os dardinhos do capeta entrem aqui, porque aqui é o nosso campo de batalha espiritual, porque a intenção de Satanás é atingir o coração, a nossa alma. Porque quando a pessoa fala, ela fala do que o coração dela está cheio. Então, quantas pessoas, olha o que diz aqui no versículo 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, aquela pessoa que ela se sujeita a pensar nas coisas da carne 24 horas por dia, ela não está sujeita a agradar a Deus. Se ela
assiste lixo o dia inteiro no celular, no computador, sei lá onde. Ela mina a mente dela com tudo que não presta. Aí, às vezes, ela sonha, ou ela fica maquinando, ela fica imaginando aqui e enche aqui. Então, aquela pessoa que deixa sua mente ser ocupada pelas coisas da carne, ela não agrada a Deus. Aquela pessoa que é cheia do Espírito, ela pensa nas coisas do alto, ela almeja as coisas do alto, ela quer a revelação da palavra, ela quer a direção de Deus, ela quer ser guiada pelo Espírito, ela pede a direção de Deus. Agora, aquele que pensa nas coisas da carne é guiado pela carne e vai só proceder carnalmente. Então, o Espírito de Deus não habita nesta pessoa. Só para você entender, vós, contudo, não estás debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é muito sério. Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aqui, habitando dentro dele, guiando seus passos, seus sentimentos, suas emoções, o seu coração, a mente dela deve estar de acordo. Por mais que o diabo vai tentar colocar aquele mau pensamento, ela vai na hora identificar que aquilo não é de Deus, ela vai dizer: aqui não, diabo, na minha mente não. Eu não aceito esse espírito de confusão, eu não aceito esse espírito de intriga, eu não aceito esse pensamento suicida, eu não aceito isso em nome de Jesus, porque eu já fui liberto pela palavra, eu sou limpo, eu sou purificado pela palavra que me foi pregada, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, eu já estou curado. Olha o que a palavra diz aqui: e se o espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. É o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que gera a vida em nós. O pensamento de Cristo. A palavra diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Como Cristo pensa? Como Cristo age? Como ele agiu? De acordo com a vontade do Pai. Ele não fez a vontade dele nem a da carne, ele fez o tempo todo a vontade do Pai. Ele era guiado pelo Espírito de Deus, que foi este Espírito que vivificou Jesus no momento em que ele foi crucificado. Quando ele ressuscitou dos mortos, foi o Espírito de Deus que o trouxe à vida novamente. Aquele Espírito que pousou sobre ele em forma de pomba, como fala na palavra, aonde, quando o Espírito desceu sobre ele, ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque o Jesus, ele fez totalmente a vontade de Deus. Ele eliminou o seu eu por completo. Quando ele foi para o Getsemane orar em agonia, em aflição, porque ele sabia que ele iria beber do cálice da ira do Pai, no momento em que ele estivesse com todos os nossos pecados sobre ele. Jesus não queria ficar separado do Pai. Em um único momento, Jesus, durante ali a sua crucificação, quando ele levou o nosso pecado, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Foi o único momento, e que está aqui na Bíblia, que Jesus não chamou Deus de Pai. Ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele bebeu do cálice da ira, ele estava cheio do pecado, Deus não tinha como olhar para ele. Assim éramos nós, quando nós estávamos presos, escravos do pecado.
Deus nos amava, nos ama, mas ele abominava o pecado que habitava em nós. Você está entendendo? O pecado que estava ali na nossa vida, ele desagradava a Deus e era ele que fazia separação entre nós e Deus. Mas no momento em que eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero nascer de novo, eu nasço de novo, né? Nasci de novo da água e do Espírito, eu começo a produzir os frutos do Espírito. Eu começo a pensar diferente, eu começo a agir diferente. Eu não vou mais ser escravo da carne, dos pensamentos, dos desejos, não. Eu vou ser guiado por completo pelo Espírito de Deus, este que nos vivifica, esse que dá vida ao nosso corpo mortal. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos dá, quando a gente segue a direção dele, de acordo com a palavra, que vai nos dar a certeza da nossa salvação. A vida para o nosso corpo mortal, através da cura de Cristo. Ele nos convence, ele nos mostra, mas por que você está assim? Jesus já te curou. Jesus já te libertou, ele já pagou o preço, então você não tem que sofrer mais. O Espírito faz com que nós venhamos viver livres. Jesus disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então você não tem que ser mais escravo do medo, da culpa, da dor, da rejeição, do abandono. Não! Você tem que ser escravo de Cristo, ser servo dele. E não ser escravo desses pensamentos pecaminosos, ser escravo de traumas, de rejeições, de medo, de culpas, de aflições, de ansiedade. A ansiedade, ela é o primeiro passo para que a pessoa caia numa depressão terrível. Porque ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar preocupada, aquele espírito começa ali, trabalhando devagarinho. Às vezes ela nem percebe que ela já está agindo compulsivamente, que ela está com ansiedade. Às vezes ela nem percebe. Por quê? Se ela não vigia, a palavra diz: vigiai e orai. Perdão. Aqui está frio. Muito frio aqui no sul. Então, as nossas temperaturas já estão chegando abaixo de zero. Mas estamos aqui pela graça do Pai. Então, a gente precisa mudar o nosso pensamento. Aqui no versículo 6, Paulo disse: pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então você tem que cuidar os teus pensamentos, porque eles geram vida ou morte, agonia ou paz. Aquele que tem a mentalidade do Espírito tem vida e tem paz. Agora, aquela pessoa que se deixa dominar pelos sentimentos carnais, ela vive ansiosa, preocupada, com dúvida, com medo, desconfiada de tudo. Ela vive com medo. Se ela dá um espirro, ela já acha que ela está com pneumonia. Se ela machucar uma unha, ela já acha que ela está com alguma coisa. É assim que a pessoa que não tem o Espírito de Deus na vida dela, ela procede assim. Agora, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, são filhos. A palavra é bem clara. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem da carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É fato.
Aquele que é nascido de novo, aquele que aceitou Jesus, fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida e anda em novidade de vida, o Espírito habita nela. Agora, o Espírito, ele não fica aonde uma pessoa está assistindo pornografia. Porque tudo que eu vejo, o Espírito vê junto. O Espírito, se passar um homem ali na rua e aquela mulher ficar olhando, nossa, como eu já escutei muita gente dizer, há um desse aí lá em casa, e às vezes aquela pessoa é casada, ou ela está desejando aquele homem que passou que é casado, ou vice-versa, um homem faz isso, são adúlteros, já adulteraram. Jesus disse que se a pessoa desejar, ela já cometeu o adultério. Então, para você ver como a nossa mente deve ser controlada. Devemos ter o domínio próprio. Devemos ter o Espírito Santo nos conduzindo, filtrando aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo. Eu preciso cuidar, eu preciso vigiar, porque nós estamos sujeitos. Quando você abre ali o Face, por exemplo, você vai para o Insta, gente, o que aparece naquelas propagandas é só pela misericórdia. Aparece cada coisa ali, que se você não tiver o domínio, a pessoa começa indo e vai olhando, quando vê, ela está ali e não saiu mais. Tem gente que às vezes fica presa naqueles lixos ali, 10, 15, 20, nem vê a hora passar. Então a internet, gente, o celular, redes sociais são uma bênção quando a gente sabe usar. Mas quando a pessoa não sabe usar, é para destruição dela. Eu posto lá no meu Insta coisas sobre terapia, de autoajuda. São essas as postagens. Eu não fico postando porcaria. E a gente tem que cuidar o que a gente posta. Postar uma foto, né, de algo que você foi, um lugar que foi bênção para você. Amém. Só que tem gente que posta coisas, mentiras, coisas que não vive. Postam lá nas redes sociais que são a família mais feliz da face da terra, sendo que não é verdade. Então, nós precisamos cuidar, ter o cuidado, ter um filtro, ver as nossas atitudes, cuidar a nossa mente. A palavra diz que nós devemos cuidar contra os dardos inflamados do maligno. São os dardinhos que Satanás vai tentar lançar na tua mente para que você tropece com palavras, porque ele quer que você semeie com palavras, ele quer que você coma o fruto do que você está falando, do que você está plantando. E isso é gerado na tua mente. É na tua mente, é aqui que começa tudo. Aí as pessoas ficam pensando, falam o que não deve, semeiam. Depois, né? Eu não sei o que eu fiz, por que eu tô passando por isso, o que eu tô pagando. Para e reflete sobre o que você está semeando no mundo espiritual, o que você está plantando com a tua boca. O que está aqui, maquinando aqui, que espaço você está dando aqui. Uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição, ou você abençoa ou você amaldiçoa. Então, aquela pessoa que não libera o perdão, como eu disse, perdão não é um sentimento, é uma decisão. Quando Pedro disse, né, porque naquela época, né, eles deveriam, no mínimo, eles tinham que perdoar 3 vezes, aí Pedro já se antecipou e disse, mestre, nós temos que perdoar quanto? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. Então, por que, gente? Nós vamos ser acometidos todos os dias. Rejeição é algo que nós precisamos tratar, porque nós vamos sofrer rejeição todos os dias. Se eu der expor uma ideia, a outra pessoa não vai concordar, ela vai discordar, o outro de repente concorde, ou a maioria não,
eu vou me sentir rejeitada, nossa, não gostaram da minha ideia. Então eu preciso saber lidar com esses sentimentos. Que nós vamos vivenciar rejeição, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser afrontados, nós vamos sofrer, às vezes ali você vai receber uma discordância, porque ninguém é obrigado a concordar com o que eu penso, com a minha forma de agir. Eu tenho a minha forma de pensar, eu tenho as minhas manias, eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus sentimentos, o meu temperamento, o meu comportamento, mas eu preciso ser aperfeiçoada pela palavra. O Espírito que habita em mim vai me dizendo: ó, Eliane, não é por aí, é aqui, ó. É o Espírito Santo que dá direção. É Ele que nos mostra, é Ele que vai nos mostrando. Quando você ora e diz: Senhor, me mostra o que está em mim que tem que ser tirado. Mas você precisa estar ali sabendo, preparado para aquilo que você vai ouvir. De repente você até já sabe, mas você fecha os olhos e você não quer admitir que você é teimoso, que você precisa mudar, que você é aquele orgulhoso, que você é egoísta, é só a tua vontade, é só o que eu quero. Então, Deus, Ele dá a direção. Deus, Ele mostra onde eu preciso mudar. Como eu vou dar fruto. A árvore, ela é podada para que ela dê mais fruto ainda. É o Espírito Santo que vai proporcionando essa poda. Conforme Ele vai me alertando, conforme Ele vai me dizendo: não é por aí, é por aqui. Segue aqui, é aqui, não, aí não. Mas se eu não der ouvidos, eu vou quebrar minha cara. Se eu não der ouvidos, se eu não for sensível à voz do Espírito de Deus, se eu não tiver a sensibilidade para ser guiado e conduzido por Ele, de que me adianta pedir um conselho? É a mesma coisa. Quantas pessoas às vezes vêm até mim e me pedem um conselho? Eu oro, sempre oro e digo: Senhor, se alguém vir até mim me pedir um conselho, que seja o teu Espírito, não a carne. Não é eu que vou falar, mas é o teu Espírito. E Deus fala para aquela pessoa, ela vai lá e faz tudo ao contrário. Daí ela quebra a cara, ela se frustra. Mas por que ela pediu o conselho então? Porque geralmente quando a pessoa, claro, o que é sábio, vai pedir um conselho para uma pessoa sábia, ela vai refletir e ela vai tomar uma decisão, ela vai orar e vai dizer: Senhor, a tua palavra diz assim. Se foi o Senhor que usou a irmã lá, o irmão, para falar comigo, o Senhor vai me mostrar se é para mim fazer isso mesmo. Deus mostra. Agora, quantas vezes Deus mostra, aí a pessoa vai lá, segue um conselho torto muitas vezes, que é direcionado pela carne, vai pedir um conselho para uma pessoa do mundo para te ver o que ela vai te dizer. Ai, meu casamento não tá bem, então larga, tem um monte por aí, larga essa criatura, o que tu quer perdendo tempo? É assim. Tem pessoas que nem sequer se esforçam mais para preservar um casamento, não se preocupam com os filhos, com o crescimento, se aquela criança vai crescer sem a presença do pai ou sem a presença da mãe. Eles não estão preocupados, eles estão preocupados só com eles, com a carne, em estar satisfeitos. Não, eu quero é ser feliz. E o teu filho, como é que fica? A mente. Depois se criam um bando de frustrado, rebelde, rejeitados, cheios de traumas, abandonos, se sentindo culpado. Muitas vezes a criança se sente culpada por aquilo que acontece. E aquele ser humano, aquele adulto que está só pensando nele, né, como a palavra que foi dada lá no encontro de casais no sábado à noite. Hoje as coisas, gente, não são feitas para durar. Tudo tem uma vida útil. E infelizmente muitas pessoas hoje no casamento também acham. Quantas pessoas, eu me lembro que tinha uma menina que trabalhava no cartório civil aqui, e ela disse que quanta gente entrava lá
para ver o que precisava, os papéis, os documentos que precisavam para dar entrada no casamento civil. Mas ao mesmo tempo, eles já perguntavam como é que fazia para se separar. Não tinham nem casado ainda, para você ver. Eles já vão casando com o pensamento: como é que eu faço para me separar se não der certo? Eles não tentam, eles não perseveram, eles não avaliam, eles não ficam ali fazendo uma análise durante o namoro de como é que essa pessoa, as manias, os defeitos, os costumes, os hábitos, o temperamento. Isso ela não observa. Olhar, ai, o olhinho, que cor mais linda, ai, tudo é muito lindo e maravilhoso, mas e depois? Como a pastora falou lá, cada um leva uma mochilinha, e dentro dessas mochilinhas tem manias, tem defeitos, tem várias coisinhas ali, que daí depois, quando eles vão abrir as mochilinhas, que é na convivência, que os dois vão ver se vai dar certo ou não, e daí? Aí não tem o que chorar. Não tem como, mas eu vou te devolver. Não, você quis. Agora aguenta. Vai lá. Vão mudar. Vamos dizer, vamos lá então, fulano. Vamos se ajudar aí. Vamos mudar aqui. Vamos conversar. Eu não gosto disso. Eu também não gosto. Então vamos se ajeitar aqui. É assim. Então é muito fácil. Hoje é muito simples. As coisas estão assim, se resolvem assim. Só que eles não pensam no relacionamento, num casamento onde tem filhos. Eles não pensam naquela criança. Claro que se é uma criança que está sendo criada num lar disfuncional, com violência doméstica, vendo a mãe sendo espancada, é lógico que ela não deve vivenciar isso. Eu estou falando, mas tem casos e casos, tem exceções. Mas só que hoje, na maioria das vezes, as pessoas não querem nem tentar. E é muito triste isso, é muito triste. Pessoas que estão com conflitos, às vezes no casamento, não querem ir receber uma palavra, não querem receber um aconselhamento, não querem dizer, vão tentar, gente. Não, eu não quero mais. E quanta gente faz isso para Jesus? Eu não quero mais. E daí? E a salvação? No momento que você rejeita Cristo, o Espírito dele não está mais em você. Ele não habita em você. Aí você dá espaço para quem? Para quê agir na tua vida? Então que você reflita nesta palavra, que você leia Romanos 8, que você reflita nas tuas atitudes. Quem tem te guiado? Quem tem comandado a tua mente? Quem tem sido teu Senhor? De quem você tem sido servo? Eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, que tenham as suas vidas transformadas. Que elas possam criar raízes, base, alicerce seja a tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo fale mais ao coração delas. E nós oramos pelo nosso estado, te agradecendo, Senhor, pela tua provisão, pela tua bênção, pelo milagre, porque até aqui o Senhor nos sustentou e está nos sustentando e nos cuidando do nosso país, guardando as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.